Como surgiu o Talibã e outras 5 respostas sobre grupo que avança no Afeganistão após saída dos Estados Unidos da América. Especialistas alertaram que, após a saída da OTAN e dos Estados Unidos da América, o Afeganistão pode estar a caminho de uma guerra civil caótica. Assisto agora, em Últimas Notícias. Em 2001, o Talibã foi destituído do poder no Afeganistão após uma incursão militar liderada pelos Estados Unidos. Aos poucos, no entanto, o grupo islâmico foi recuperando força em todo o país. Enquanto os Estados Unidos se preparam para completar a retirada de suas tropas antes do 11 de setembro, após 2 décadas de guerra, o Talibã está invadindo postos militares afegãos, vilas e aldeias. O grupo está tomando até mesmo algumas grandes cidades, alimentando temores de que possam derrubar o governo. Desde a última sexta-feira, 6, pelo menos 5 capitais regionais afegãs foram conquistadas pelo Talibã. Leia também. A cidade de Kunduz foi sua conquista mais importante até o momento, por ser bem conectada com outras partes do país e com a capital, Cabul. Um morador da cidade descreveu a situação lá como caos total. O Talibã entrou em negociações diretas com os Estados Unidos da América em 2018 e, no ano passado, os dois lados chegaram a um acordo de paz em Doha. A retirada das tropas dos Estados Unidos e a prevenção de ataques às forças americanas foram prometidas. As duas forças também concordaram em continuar com as negociações de paz internas e impedir que Al-Qaeda ou outros militantes operassem em áreas que controlavam. Mas o Talibã continuou a atacar as forças de segurança afegãs e a população civil. Atualmente, as negociações de paz de Doha foram paralisadas. Paralelamente, muitas das pessoas que vivem nas cidades tomadas pelo Talibã perderam suas propriedades ou entes queridos. O Talibã, ou estudantes na língua pasto, surgiu no início da década de 1990 no norte do Paquistão, após a retirada das tropas da União Soviética do Afeganistão. Acredita-se que o movimento predominantemente pasto tenha aparecido pela primeira vez em seminários religiosos, muitos deles financiados pela Arábia Saudita, pregando uma forma linha dura de islamismo sunita. As promessas feitas pelo Talibã, nas áreas pasto que ficam entre o Paquistão e o Afeganistão, eram de restaurar a paz e a segurança e impor sua própria versão austera da Sharia, ou lei islâmica, quando chegasse ao poder. Do sudoeste do Afeganistão, o Talibã rapidamente expandiu sua influência. Em setembro de 1995, o grupo capturou a província de Herat, na fronteira com o Irã. Exatamente um ano depois, conquistou a capital afegã, Cabul, derrubando o regime do presidente Burhanuddin Rabbani, um dos fundadores dos Mujahideen afegãos, grupos rebeldes que resistiram à ocupação soviética. Em 1998, o Talibã controlava quase 90% do Afeganistão. Cansada dos excessos dos Mujahideen e das lutas internas após a expulsão dos soviéticos, a população afegã em geral deu as boas-vindas ao Talibã quando eles apareceram pela primeira vez. Sua popularidade inicial deveu-se em grande parte ao sucesso em reduzir a corrupção, coibir a criminalidade e trabalhar para tornar seguras as estradas e áreas sob seu controle, estimulando assim o comércio. No entanto, o Talibã também introduziu e apoiou punições consistentes com sua interpretação estrita da lei islâmica. Executar publicamente assassinos e adúlteros condenados e mutilar os condenados por roubo. Além disso, os homens tiveram que deixar a barba crescer e as mulheres tiveram que usar burcas que cobrissem tudo. O Talibã também proibiu a televisão, música, filmes, maquiagem e proibiu que meninas com 10 anos ou mais fossem à escola. Alguns afegãos continuaram a fazer essas coisas em segredo, correndo risco de punição extrema. O Talibã foi acusado de vários abusos culturais e violações dos direitos humanos. Um exemplo notável foi em 2001, quando o Talibã destruiu as famosas estátuas dos Budas de Bamiyan, no centro do Afeganistão, apesar da condenação e indignação que isso causou em todo o mundo.
O Paquistão negou repetidamente as alegações de que ajudou a moldar o Talibã, mas há poucas dúvidas de que muitos afegãos que inicialmente aderiram ao movimento foram educados em madraças, escolas religiosas, no Paquistão. O Paquistão também foi um dos únicos 3 países, ao lado da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, a reconhecer o Talibã quando assumiu o poder. Da mesma forma, foi a última nação a romper relações diplomáticas com o grupo. Por um momento, o Talibã ameaçou desestabilizar o Paquistão a partir das áreas que controlava no noroeste. Um dos ataques mais notórios e internacionalmente condenados pelo Talibã do Paquistão ocorreu em outubro de 2012, quando a estudante Malala Yousafzai, que mais tarde ganharia o Prêmio Nobel da Paz, foi baleada em seu caminho para casa, na cidade de Mingora. No entanto, uma grande ofensiva militar 2 anos depois, após o ataque à escola do exército em Peshawar, que resultou na morte de 141 alunos, reduziu muito a influência do grupo no Paquistão. Pelo menos 3 figuras-chave do Talibã paquistanês foram mortas em ataques de drones dos Estados Unidos da América em 2013, incluindo o líder do grupo, Aqiemullah Massoud. O Talibã se tornou um foco de atenção em todo o mundo após os ataques ao World Trade Center em Nova York em 11 de setembro de 2001. Eles foram acusados de servir de santuário para os principais suspeitos dos ataques, Osama Bin Laden e seu movimento Alameda Qaeda. Em 7 de outubro de 2001, uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos da América lançou ataques no Afeganistão e, na primeira semana de dezembro, o regime do Talibã já havia entrado em colapso. O então líder do grupo, Mullah Muhammad Omar, e outras figuras importantes, incluindo Bin Laden, escaparam da captura apesar de terem sido alvos de uma das maiores perseguições do mundo. Muitos líderes do Talibã supostamente se refugiaram na cidade paquistanesa de Quetta, de onde lideraram o grupo. Mas o Paquistão negou a existência do que foi apelidado de Quetta Sura, um grupo de veteranos do regime do Talibã que estaria no país. Durante as recentes negociações de paz com os Estados Unidos da América, o Talibã garantiu que não mais hospedaria a Alameda Qaeda, uma organização que está muito diminuída. Maulawi Hibbatullah Akhundzada foi nomeado comandante supremo do Talibã em 25 de maio de 2016, depois que Mullah Akhtar Mansour foi morto em um ataque de drones nos Estados Unidos. Na década de 1980, ele participou da resistência islâmica contra a campanha militar soviética no Afeganistão, mas sua reputação é mais a de um líder religioso do que a de um comandante militar. Akhundzada trabalhou como chefe dos tribunais da Sharia na década de 1990. Acredita-se que ele esteja na casa dos 60 anos e viveu a maior parte de sua vida no Afeganistão. No entanto, de acordo com especialistas, ele mantém laços estreitos com os chamados Quetta Sura, líderes do Talibã afegão, que afirmam estar baseados na cidade paquistanesa de Quetta. Como comandante supremo do grupo, Akhundzada é responsável pelos assuntos políticos, militares e religiosos. Apesar das sérias preocupações das autoridades afegãs sobre a vulnerabilidade do governo sem apoio internacional contra o Talibã, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, anunciou em abril de 2021 que todas as tropas americanas deixariam o país até 11 de setembro, 2 décadas após os ataques aos Estados Unidos. Tendo sobrevivido a uma superpotência durante 2 décadas de guerra, o Talibã começou a tomar vastas áreas de território, ameaçando derrubar mais uma vez um governo em Cabul. Acredita-se agora que o grupo seja mais numeroso do que em qualquer momento, desde que foi derrubado em 2001, com até 85 mil combatentes, de acordo com estimativas recentes da OTAN. Seu controle do território é mais difícil de estimar, pois os distritos vão e vêm entre o Talibã e as forças do governo, mas estimativas recentes colocam o controle entre 1/3 e 1/5 do país. O progresso é mais rápido do que muitos temiam. O general Austin Miller, comandante da missão liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão, alertou em junho que o país poderia estar entrando em uma guerra civil caótica. Uma avaliação da inteligência dos Estados Unidos da América realizada no mesmo mês, concluiu que o governo afegão pode cair em até 6 meses após a partida do exército americano.
Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.